social. Quem somos nós? Quem somos nós? Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público. E é por isso que o neoliberalismo cai para nós como uma luva, né? O espaço privado sobre o espaço público. E tendo no centro a hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais é reconhecido como sujeito, nem como sujeito de direitos, jamais é reconhecido como subjetividade e como alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, isto é, de cumplicidade. E entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela e da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume simplesmente a forma da opressão. Em suma, micropoderes capilarizam na sociedade inteira o autoritarismo que da família se espraia para a escola, para as relações amorosas, para o trabalho, a mídia, o comportamento social nas ruas, o tratamento dado aos cidadãos pela burocracia estatal, e vem se exprimir, por exemplo, no desprezo do mercado pelos direitos do consumidor, que é o coração da ideologia capitalista, e na naturalidade com que se aceita a violência policial. Eu tenho um conhecido que é estadunidense, e ele disse, eu acho sempre muito complicado, ele diz, o instante em que tem uma altercação e um dos protagonistas diz ao outro, você sabe com quem está falando? Porque imediatamente se estabelece a relação hierárquica de superioridade e inferioridade. É batata. Em qualquer relação. Em qualquer uma, de formas as mais variadas, é isso que você produz no Brasil. Imediatamente você hierarquiza, desigualiza e propõe uma relação de mando e obediência. Sempre. E ele disse, nos Estados Unidos, quando há uma altercação, um dos protagonistas diz para o outro, quem você pensa que você é? Que é o oposto. Né? Quem você pensa que você é? Você acha que você pode ir chegando, falando, e aqui é o contrário. Né? Você sabe quem sou eu? Né? Então, e há outro elemento que é característico da nossa violência e é transformado numa coisa maravilhosa, é o jeitinho. O jeitinho é a maneira pela qual a sociedade brasileira é estruturalmente corrupta. É isso o jeitinho. Nós somos, cada um de nós, cotidianamente, nas pequenas e grandes coisas, corruptos. Porque o jeitinho é o exercício da corrupção. É só isso. E nós achamos que nós não somos violentos. E que a nossa sociedade não é violenta. É uma sociedade autoritária. Né? Então, nós podemos, simplificadamente, resumir os principais traços do nosso autoritarismo social. Eu friso que é autoritarismo social, porque a nossa tendência é achar que o autoritarismo é uma coisa política, né? É a hora que tem ditadura. A ditadura, o autoritarismo é uma coisa que acontece na esfera da política e na esfera do Estado. O autoritarismo é social. Se pode ter ditadura, se pode ter o Estado policial, se pode ter o que tem, que a gente vê acontecer, é porque o autoritarismo está socialmente implantado. Ele é o modo de funcionamento da nossa sociedade. E é por isso que ele aparece lá. Ele não brota lá como uma produção espontânea da maldade humana. Ele é uma expressão política do nosso autoritarismo social. Então, nós podemos simplificadamente resumir os principais traços do nosso autoritarismo social, considerando que a sociedade brasileira se caracteriza pelos seguintes aspectos.
Estruturada segundo o modelo do núcleo familiar, nela se impõe a recusa tácita, às vezes explícita, de fazer operar o mero princípio liberal da igualdade formal e a dificuldade para lutar pelo princípio socialista da igualdade real. As diferenças são postas como desigualdades, as desigualdades como inferioridade natural, no caso das mulheres, dos trabalhadores, dos negros, dos índios, dos migrantes e dos idosos, ou como monstruosidade, no caso dos homossexuais e das prostitutas. 2. Estruturada a partir das relações familiares de mando e obediência, nela se impõe a recusa tácita e às vezes explícita de operar com o mero princípio liberal da igualdade jurídica e a dificuldade para lutar contra formas de opressão social e econômica. Para os grandes, a lei é privilégio. Para as camadas populares, a lei é repressão. A lei não figura o polo público do poder e da regulação dos conflitos. Ela nunca define direitos e deveres dos cidadãos, porque a tarefa da lei é a conservação dos privilégios da classe dominante e o exercício da repressão e opressão das classes dominadas. Por esse motivo, as leis aparecem como inócuas, inúteis, incompreensíveis, feitas para serem transgredidas e não para serem transformadas. O poder judiciário é claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social. 3. Acho que é 3, né? 3. A indistinção entre o público e o privado não é uma falha, um atraso, é antes a forma mesmo de realização da sociedade e da política. Não apenas governantes e parlamentares praticam a corrupção sobre os fundos públicos, mas não existe a percepção social de uma esfera pública das opiniões, da sociabilidade coletiva, da rua como um espaço comum, assim como não há percepção dos direitos à privacidade e à intimidade. Do ponto de vista dos direitos sociais, há um encolhimento do público. Do ponto de vista dos interesses econômicos, um alargamento do privado. 4. Forma peculiar de evitar o trabalho dos conflitos e das contradições sociais, econômicas e políticas enquanto tais, uma vez que os conflitos e as contradições negam a imagem mítica da boa sociedade una, indivisa, pacífica e ordeira. Os conflitos e as contradições não são ignorados, mas eles recebem uma significação precisa. Eles são chamados de perigo, crise, desordem. E a eles se oferece uma única resposta: a repressão policial e militar para os oponentes e o desprezo condescendente para a sociedade em geral. Em suma, a sociedade auto-organizada é vista como perigosa para o Estado e o funcionamento dito racional do mercado. 5º, acho que é 5º, né? Ou 6º, não sei mais. Eu não numerei aqui. Forma peculiar de bloquear a esfera pública da opinião como expressão dos interesses e dos direitos de grupos e classes sociais diferenciados ou antagônicos. Esse bloqueio não é um vazio, uma ausência. É um conjunto de ações determinadas que se traduzem numa maneira determinada de lidar com a esfera da opinião. A mídia monopoliza a informação, o consenso é confundido com a unanimidade, de sorte que a discordância é posta como ignorância ou atraso. Naturalização, acho que é 6º, naturalização das desigualdades econômicas e sociais, do mesmo modo que a naturalização das diferenças étnicas, postas como desigualdades raciais entre superiores e inferiores, das diferenças religiosas e de gênero, bem como naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis da violência. E, finalmente, o fascínio pelos signos de prestígio e de poder. O uso de títulos honoríficos sem qualquer relação possível com a sua pertinência, como é o caso mais corrente do uso de doutor, quando na relação social o outro se sente ou é visto como
superior. Doutor é o substituto imaginário para antigos títulos de nobreza. Um outro exemplo de desejo de signos de prestígio e poder é a manutenção de enorme criadagem doméstica, cujo número indica aumento de prestígio e de status. Saiu uma pesquisa, eu não sei, em uma revista econômica. O Brasil é o país em que a criadagem doméstica é a maior do mundo. Eu sempre pensei que a criadagem doméstica mais numerosa, né, fosse na Colômbia. Eu tenho alguns motivos para achar que poderia ser na Colômbia. É no Brasil. E ela é sinal de prestígio e de status. Né? Ou seja, quanto mais servidores você tiver, mais você vale. E ninguém acha que isso é violento. Todo mundo acha que é numa boa. Numa boa. O autoritarismo está de tal modo interiorizado nos corações e nas mentes que alguém pode usar a frase "um negro de alma branca" e não ser considerado racista. Ele pode se referir aos serviçais domésticos com a frase "uma empregada ótima, conhece o seu lugar" e considerar-se isento de preconceito de classe. Ele pode se referir a um assalariado com a frase "um empregado de toda confiança, porque nunca rouba", e considerar que não existe luta de classes e que não participa dela. Ele pode dizer "uma mulher perfeita, pois não trocou o lar pela indignidade de trabalhar fora", e não se considerar machista. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, brancos e negros, a exploração do trabalho infantil e dos idosos são considerados normais. A existência do sem-terra, do sem-teto, dos desempregados é atribuída à ignorância, à preguiça e à incompetência dos miseráveis. A existência das crianças sem infância é vista como tendência natural dos pobres à delinquência e à criminalidade. Os acidentes de trabalho são imputados à incompetência e ignorância dos trabalhadores. As mulheres que trabalham, se não forem professoras, enfermeiras ou assistentes sociais, são consideradas prostitutas em potencial. E as prostitutas, degeneradas, perversas, criminosas, embora, infelizmente, indispensáveis para conservar a santidade da família. Preservam a virgindade Elas preservam a virgindade das mocinhas contra o namorado afoito e elas protegem a frigidez necessária das mulheres casadas sem que o marido tenha que praticar adultério. E não se considera isso violência. Né? Em outras palavras, a sociedade brasileira é oligárquica, hierárquica, polarizada entre a carência absoluta das camadas populares e o privilégio absoluto das camadas dominantes. Nós podemos, assim, avaliar o quanto tem sido difícil, o quanto tem sido complicado instituir uma sociedade democrática no Brasil, dando pleno sentido à cidadania. E porque nos dias de hoje corremos o risco da perda das poucas conquistas de direitos que foram realizadas nos últimos 15 anos. Muito obrigada.